Da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma noite para agradecer e exaltar o nome santo do Senhor. Louvamos a Deus. E o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca o Pai, o adora em espírito e em verdade, Ele é galardoador. Ele presenteia. E nesta noite nós temos um presente de Deus. Uma mesa farta, um banquete. 11ª ceia do mês, louvado seja Deus. E eu louvo a Deus por eu ter conseguido chegar até a 11ª, né? 11ª, 11. Número 11, falta uma para fechar o ano. E graças a Deus, todos os meses o Senhor tem nos honrado e nós temos chegado até aqui. E eu sou mais privilegiado de estar aqui como ministro da palavra do Senhor, porque cabe a minha responsabilidade de ser instrumento de Deus nesta noite. Ministrar uma palavra para a tua vida e para a minha vida. Então eu louvo a Deus por esta oportunidade. Desde já quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor irá falar bastante ao nosso coração nesta noite. E eu louvo a Deus por você que chegou até aqui, porque eu sei que o Senhor irá falar com você. Você não voltará para casa da mesma forma que você chegou aqui, mas você voltará transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mateus, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 15. O verso é do 15, do 21 em diante. Glória a Deus. Mateus 15, 21. Vem falar sobre uma mulher estrangeira. Aleluia. Mateus 15, 21 diz assim: a fé e a coragem desta mulher estrangeira lembram o ofício romano que Jesus elogiou. No verso 21 vem dizendo assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro, de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, se ajoelhou aos pés dele e disse: Senhor, ajuda-me. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. Naquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia, louvado seja Deus. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus e meu Pai, estamos mais uma noite diante da Tua presença gloriosa e diante da Tua palavra. Pai, eu estou como Pedro, Senhor, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu quero dar à Tua igreja. E o que eu tenho nesta noite, meu Deus, é a presença do Teu Espírito para ministrar a Tua palavra com poder e com autoridades. Por isso, Pai, em nome de Jesus, prepara o coração da Tua igreja para receber a Tua palavra, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor. E eu sei que o Senhor irá falar bastante aos vossos corações, assim como Ele falou bastante ao meu. Esta mulher era cananeia, não deveria acessar a graça, ter acesso ao poder de Deus. Visto aos olhos das pessoas que andavam com Jesus, dos discípulos, porque essa mulher era estrangeira, cananeia, ela não deveria ter acesso aos poderes de Deus e até mesmo à graça. Mas a palavra do Senhor diz que não há ninguém que não mereça ouvir o Evangelho do Senhor. Independente do que você esteja vivendo, independente de como esteja a sua vida, todos merecem ouvir o Evangelho, todos merecem a graça do Senhor, todos merecem. Eu coloquei um tema para esta mensagem, o tema se baseou em resolver problemas. Aleluia. Resolver problemas. Eu sei que aqui ninguém tem problemas, né? Louvado seja Deus pela tua vida. Mas o tema aqui, quando eu li essa palavra,
encaixar aqui seria resolver problemas. E para resolver problemas, uma das primeiras coisas que nós precisamos é identificar onde está o problema. Identificar. Nós chegamos diante do Senhor, muitas das vezes, com muitos problemas. Se tem uma coisa que nós temos bastante, são problemas. E essa mulher, ela tinha um problema, mas ela identificou o problema. Ela foi diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele passava por ali. E quando Jesus passava, eu consegui entender que toda vez que a gente procura Jesus, nós encontramos a solução de todo problema em Jesus. Uma casa que tem Jesus, não existe problema. Uma casa que tem Jesus, tem tudo de bom e do melhor. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus estava passando por ali e a filha desta mulher estava horrivelmente dominada por um espírito, por um demônio, né? Mas aí eu entendi que tudo, com a presença do Senhor, não existe problema. Tudo está perfeito quando há a presença de Deus. Mas acontece que a gente precisamos identificar onde está o problema. E aonde está a solução para o problema? Eu confesso que de primeira instância eu olhei e falei, poxa, a solução do problema está em Jesus. Tudo se soluciona em Jesus. E de fato tudo se soluciona em Jesus. Mas aqui no decorrer dessa história você vai ver que muitas das vezes a gente precisamos tomar algumas decisões. Porque essa mulher cananeia, ela estava com a filha ali dominada por um espírito imundo. E diz a palavra do Senhor que esta mulher, ela teve fé e coragem. Esta mulher estrangeira, sabe? Ela saiu dali e ela foi à região que fica perto da cidade de Tiro de Sidom. Jesus estava passando por ali. E esta mulher que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aleluia. Ela usou assim o exemplo de Bartimeu. Bartimeu, Jesus estava ali, e Bartimeu gritou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Funcionou na vida de Bartimeu. Funcionou ou não funcionou? Funcionou. Amém. Bartimeu chegou e tudo deu certo. Mas na vida dessa mulher não funcionou. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus estava passando por ali, ele não queria ser incomodado por ninguém, ele queria descansar. Jesus era homem, ser humano, ele estava cansado, ele tinha feito muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E aonde Jesus passava, ele carregava multidões. E essa mulher, ela morava por ali e ela estava com um grande problema. E qual era o problema da mulher? A filha dela estava endemoniada, possessa de demônio. Então a primeira coisa que você precisamos identificar, onde estão os nossos problemas. Muitas das vezes nós achamos que os nossos problemas são financeiros e às vezes não é, às vezes é espiritual. Nós achamos que é espiritual e às vezes não é, às vezes é demoníaco. Então a gente precisa identificar onde estão os nossos problemas. Tem pessoas que falam assim: pastor, o diabo tem se levantado contra a minha vida, eu estou numa luta constante. O senhor não sabe, pastor, as finanças nada dá certo, tudo dá errado, nunca as contas batem. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela não tem um demônio, ela tem um consumismo. E o consumismo, ela gasta o dinheiro que não tem, compra o que não precisa para mostrar para quem ela não gosta. Então não adianta de nada. O diabo nem andaria com você, porque você seria mal companhia para ele, você gasta demais. Então o diabo nem andaria com você, então isso não é demônio. Isso é para você fazer sua gestão e cuidar dos seus financeiros. Mas tudo bem. Então essa mulher, ela identifica que a filha dela está endemoniada. E eu creio que ela já tentou de tudo e nada deu certo. E ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela foi até Jesus. Só que essa mulher, ela devia conhecer a palavra, porque ela chega diante do Senhor dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela ouvia, sabia que era Jesus, sabia que Jesus era filho de Davi, e seguiu o mesmo exemplo de Bartimeu. Mas o mesmo exemplo de Bartimeu não deu certo para ela. O mesmo exemplo de Bartimeu não deu certo. Eu entendo que a gente precisamos entender uma coisa. Nós olhamos muito homens e mulheres de Deus que têm um jeito de falar com Deus, sabem entrar na presença do Senhor de uma forma extraordinária. Mas só que às vezes você imitar os outros não dá certo. A gente precisamos saber como que a gente podemos chegar perto diante do Senhor, como que é o nosso laço de intimidade com Deus, como é a nossa intimidade com Deus para nós conseguir chamar a atenção do Senhor. E ela chegou gritando, diz a palavra do Senhor que ela gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus não respondeu nada. Jesus não respondeu nada.
Tem momentos nas nossas vidas que Jesus ele não vai responder nada para mim e para você. Porque a vida não é fácil, a vida é dura, então não dê moleza para a vida. Muitas das vezes você precisa lutar, você precisa amadurecer. A vida não é fácil não, a vida é difícil. Precisa levantar cedo, precisa fazer algumas coisas, precisa chamar a atenção do mestre. E ela achou que gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ia resolver. E as coisas não se resolvem assim. As coisas não se resolvem assim. Jesus não respondeu nada. Então chegaram os discípulos e disseram: mestre, mande essa mulher embora. Essa mulher, ela continuou, ela foi atrás de Jesus e perseverou. Tem misericórdia de mim. Até os discípulos pararam com o mestre: manda embora, porque ela não vai desistir. E ela perseverou ali. E o segredo muitas das vezes é a perseverança. Jesus muitas das vezes ele não responde eu e você, porque a gente precisamos perseverar, sabe? A gente precisa perseverar para chamar a atenção do Senhor. Porque onde há a presença do Senhor, o demônio ele não permanece, ele vai embora. Onde há a presença das luzes, as trevas dissipam. Mas Jesus ele estava passando. E toda vez que Jesus passava, o demônio continuava lá dentro, sabe? Porque tem coisas que não adianta. Se você não tomar um posicionamento, não adianta, porque Jonas não vai sair do barco se você não pegar e lançar ele para fora. Então você precisa pegar e jogar para fora algumas coisas, sabe? Tem coisas que você precisa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, e eu preciso da tua presença. Você precisa saber chegar diante de Deus e chamar a atenção dele. Aí esta mulher, ela continuou, ela insistiu, e de tanto ela insistir, Jesus para e dá atenção para ela. Mas quando Jesus para e dá atenção para ela, não foi nada do que ela esperava. Veja o que ela disse. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto e disseram: mande essa mulher embora, está fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado não para as ovelhas perdidas do povo de Israel, somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio e ajoelhou-se aos pés do Senhor e disse: ajuda. Ela se ajoelhou aos pés do Senhor e pediu ajuda. Ela conseguiu chegar perto do Senhor e pediu ajuda ao Senhor. E quando ela chega perto do Senhor e pede ajuda ao Senhor, o Senhor ele dificulta mais ainda. Olha o que o Senhor disse a ela: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Jesus, aqui ele foi mais duro ainda. Jesus ele chega, imagina você vem na casa do Senhor, e chega aqui e você fala: pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso que você me ajude. E aí eu chego para você, eu sou educado, mas o pastor Gilvão, vou pegar exemplo do pastor Gilvão. Ele chega para você e fala: não, está certo pegar os pão e jogar para os cachorros. O pastor Gilvão às vezes é um pouco direto, né? Eu sou bem variado. E aí chega e fala: não está certo pegar e jogar os pão para os cachorros. Você não quer nada com a vida, o papo reto é esse. Você não quer nada com a vida. Porque foi isso que Jesus falou para ela. Jesus aqui, meu Deus, imagina, depois de ajoelhada nos pés do Senhor, conseguiu romper o medo dela, romper a barreira, gritando, chamando a atenção de todo mundo, e ela consegue chegar perto do Senhor. E quando ela chega perto do Senhor, ela se ajoelha. E quando ela se ajoelha, ela pega e fala: Senhor, me ajuda. E Jesus pega e fala: não, eu não vim para você. Você é estrangeira, você não. Eu não está certo tirar os pães aqui dos filhos e jogar para os cachorros. Aí ela, foi um balde de água fria. Meu Deus! Mas diz a palavra do Senhor que esta mulher, ela pegou e respondeu ao Senhor: sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aleluia. Jesus ele olha para ela e fala: mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. Aleluia. Sabe? Eu gosto muito de uma historinha que saiu um cara para caçar. E esse cara saiu para caçar e ele armou uma espingarda e falou: vou matar um leão. E ele disse: eu vou matar um leão, porque o leão é o rei da selva, vou matar o leão. E ele saiu com a espingarda e pronto para caçar. E de repente ele chega lá e lá vem o leão. Ele falou: ele armou a espingarda, ele atirou. E quando ele atirou, a espingarda mascou. Aí ele falou: nossa. Aí ele olhou o leão vindo do lado dele, ele mascou, ele saiu correndo, ele enfiou a mão no bolso e ele tinha um canivete, bem pequenininho um canivete. Ele falou: meu Deus, e agora? Aí ele correu, no desespero a gente lembra de Deus. E ele saiu correndo, chegou lá na frente, o medo foi tanto que ele tropeçou e caiu.
Aí ele falou, meu Deus, agora não me resta outra coisa a não ser orar. E ele pegou e falou assim, Jesus, se o Senhor estiver torcendo para o leão, torça para que ele me coma numa bocada só. Mas se o Senhor não estiver torcendo para o leão, torça para que eu consiga matar esse leão com esse canivete. Mas também eu já vou dizer, Jesus, se você não estiver torcendo para nenhum dos dois, senta que você vai ver uma briga grande, porque eu não vou me entregar. Sabe? E a mesma coisa tem que ser nós. Às vezes o leão é grande, o leão vem de frente com nós, e nós precisamos tomar uma posição e falar, Jesus, senta aí, porque o Senhor vai ver que a luta aqui vai ser grande. Eu vou lutar e eu não vou desistir, porque eu quero a minha bênção, eu só saio daqui com a minha bênção. Sabe? Esta mulher, quando ela recebeu de Jesus uma palavra que ofenderia qualquer um de nós, porque qualquer um de nós teria saído fora. Pô, você sabe que Jesus cura, faz milagre, liberta, e você sabe que a resolução está em Jesus, e você vai até Ele, e quando você chega lá, Jesus pega e fala, opa, calma aí, deixa eu explicar para a senhora, dona, não tem nada a ver com a tua casa, com a tua filha, não tem nada a ver com nada, certo? Sua filha está endemoniada lá, e eu quero descansar, e eu não vou tirar os pão daqui e dar para os cachorros. Pô, brincadeira. Jesus, às vezes, ele tinha o espírito do pastor João mesmo, sabe, duro, meu Deus, e aí, essa mulher não desistiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O demônio dentro da casa dela, Jesus passava, o demônio não saiu. O demônio só saiu o dia que ela foi até Jesus. Ela buscou Jesus e ela entendeu. Porque muitas das vezes a solução do meu problema e do teu não está em Jesus. Está em a gente ir buscar a Jesus. Sabe? Porque quando ela foi até Jesus, ela buscou Jesus, o demônio saiu da casa dela. A solução do problema, Jesus soluciona qualquer problema. Ele traz vida a quem está morto, ele cura o aleijado, ele cura o enfermo, não tem doença que ele não cura. Mas muitas das vezes a doença vem não é para te matar, mas é para você buscar Jesus. Você precisa identificar qual é o teu problema, se é espiritual, qual é o teu problema, se é verdadeiramente doença, se é financeiro, qual que é o seu problema, se é demônio. Porque tem pessoa que fala, pastor, minha vida, pastor, já tem se levantado, que é só luta, pastor, todo mundo está se levantando contra mim. Você vai ver, não tem nada de espiritual, é fofoca. A pessoa vive falando da vida de não sei de quem, que não sei de quem. Isso aí não é espiritual, é tomar um posicionamento, é calar a boca. Sabe? Então a gente precisamos chegar diante do Senhor e chegar com o quê? Com a identificação do problema. Eu identifiquei que esse problema sou eu. Esse problema sou eu, esse problema não é a igreja. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema está em mim. Porque o problema da casa dela não estava em Jesus resolver, o problema da casa dela estava nela. Quando ela tomou um posicionamento diante de Deus, Jesus não foi lá nem expulsou o demônio. Diz a palavra do Senhor e falou, volte lá e seja feito como você quer. Glória a Deus. Volte lá e seja feito como você quer. Aleluia, louvado seja Deus. E naquele mesmo momento a filha dela foi curada, o demônio saiu. Bastou uma palavra do Senhor. Mas como que o Senhor liberou a palavra? Quando ela tomou um posicionamento. O Senhor, Ele tem palavra para a minha vida e para a tua. Mas a palavra do Senhor só vai se cumprir na minha vida e na tua quando nós tomarmos um posicionamento diante de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, problema nós vamos ter constantemente. Quem não tem problema? Todo mundo tem. A gente para tomar um café, nós já temos um problema. Você para almoçar, você já tem um problema. Tem um problema na fila, esperando resolver dois para cair. Você pensa que a vida é fácil? A vida não é fácil não. A vida é difícil. E muitas das vezes você conseguir chegar diante do Senhor, o Senhor vai pegar e vai fazer igual ele fez com essa mulher, não vai responder nada. Porque na vida da gente há momento que Deus se cala. Há momento que Deus se cala. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Aleluia. Deus não perdeu o controle de nada. Há momento que Deus vai parar na minha vida e na tua e vai falar, o que eu tenho a ver com o teu problema? O que eu tenho a ver? Não, porque o diabo não tem poder contra os escolhidos do Senhor. Glória a Deus. Se você fala que o diabo tem poder contra a tua vida, porque o Senhor, Ele diz na palavra dele que Ele nos deu poder para pisar na cabeça de serpentes, escorpião e para repreender o diabo. O Senhor diz que você crê, você verá a glória de Deus. Então o diabo, ele não tem poder sobre a tua casa, de ficar se andando, fazendo isso e aquilo na tua casa, não tem. Às vezes o problema, o meu casamento, você olha assim e fala, pastor, eu casei com um monstro. Não fala porque está do lado dele.
em Deus, você fala, puxa, eu casei com uma pessoa maravilhosa, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então a gente precisa identificar onde está o problema. Porque a gente olhamos para frente, a gente olhamos e a gente fala, pô, essa mulher eu não aguento mais, este marido eu não aguento mais, os meus filhos, meu Deus, só Jesus na causa, estou endemoniado, estou perturbado. A mulher olhou ali, a filha dela estava endemoniada há tempo, minha filha está cheia de demônio, está possessa. Quantas vezes aquela menina não foi liberta e o demônio voltava e se andava dentro de casa? Mas o dia que a mulher tomou um posicionamento, o demônio nunca mais fez arruaça naquela casa. O segredo é você tomar um posicionamento diante de Deus. Mas não pense que você vai chegar diante de Deus e Deus vai estar, que bom que você veio. Não, muitas das vezes Deus vai falar, eu não vou te responder nada. Porque Deus também, ele se cansa. Deus se cansa de falar com pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Bom é você conhecer e viver. Se você conhecer e não viver, seria bom você nem conhecer. É melhor você ser frio do que você ser morno. Sabe? Então o Senhor não tem meio termo. O Senhor muitas das vezes ele é radical. Sabe? O Senhor muitas das vezes é radical nas nossas vidas. Para que a gente amadureça. Porque se não for assim não adianta. Se não for assim não adianta. Você faz de tudo pelos teus filhos, você faz de tudo pelo teu marido, o teu marido faz de tudo para você, e muitas das vezes a gente olha um para o outro e ninguém agradou ninguém. Ninguém agradou ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver um posicionamento diante de Deus, você não vai se desagradar ninguém. Você será uma bênção onde você chegar. Você será uma bênção no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na escola, onde você colocar a planta dos teus pés, abençoado será, porque você será bênção de Deus. O segredo é você identificar que o problema não se resolve apenas em Jesus, mas o problema resolve quando você vai até Ele, você se esvazia de você e se enche da presença de Deus. Foi isso que aquela mulher fez, ela não desistiu. Qualquer um teria desistido, sabe? Mas aquela mulher perseverou. Ela chegou diante do Senhor, ela rompeu. No primeiro instante, Jesus não respondeu nada. Eu acredito que se ela tivesse precisando de 100 reais para comprar alguma coisa, Pedro teria enfiado a mão no bolso e falado, Tó, vai embora, o mestre não vai falar com o seu mestre, hoje não quer falar com ninguém. Mas não, ela perseverou, ela falou, eu não vou sair daqui, eu quero que Jesus resolva, e eu sei que a solução está em Cristo, mas eu preciso tomar um posicionamento. E quando que ela tomou um posicionamento? Quando Jesus deu uma resposta para ela que não agrada a ninguém. Ela falou, tá certo Jesus, tá certo, não é certo tirar os pães e dar aos cachorros, sim senhor, mas também os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus falou, poxa, nunca vi tanta fé. Por que Jesus falou que nunca viu tanta fé? Porque ela ali perseverou e insistiu. Jesus não precisou ir lá dentro da ordem ao demônio. Jesus falou, volte e seja feito conforme você quer. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite, quando você identificar o teu problema, e você identificar o teu posicionamento diante de Deus, quem é você diante de Deus, você vai voltar e o teu problema será feito conforme você quer. Porque Jesus fez uma promessa, ele disse, você comerá o bom e o melhor dessa terra. Se você crer, você verá a mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu, como ministro do Senhor, quero ministrar sobre a tua vida. Seja feito conforme você deseja, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua finança. Eu, como ministro do Senhor, eu declaro esta palavra e eu selo sobre a tua vida para a glória do nome do Senhor. Porque é para isso que o Senhor me fez aqui. É para você identificar o problema. Glória a Deus. Então a gente precisamos tomar um posicionamento todos os dias. Todos os dias a gente precisamos tomar um posicionamento. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. É todos os dias. Sabe? Esse dia eu estava trabalhando em Mogi das Cruzes, pintando uma loja lá. E eu estou lá todo sujo pintando. E na onde eu estava pintando, na rua é uma rua de bordel, de cabaré, que só tem prostitutas, bastante, sabe? Bastante bordéis. É uma loja que eu estava pintando. E de repente eu estou lá e estava pintando, de repente lá vem uma mulher. Desceu no carro, uma espinha, lá vem ela. Os seios casos para fora, mal vestida, e ela chegou, dá licença. Pois não? Passa o você está pintando, você reforma assim. Você poderia reformar lá para mim? Poxa, onde é? Ali, ó. No bordel, olha para ela. Caramba.
atenção para a senhora. Tá bom, continuei pintando e tal. Quando eu acabei, eu fechei a loja umas 6 e pouco. Eu vou lá falar, ver o que essa mulher quer fazer. Fui lá. Cheguei lá, quando eu cheguei, tudo aquelas luzes piscando e tal. Eu cheguei e tal, entrei. Ela, você quer beber alguma coisa? Eu falei, não, vim aqui para beber, eu vim aqui para ver o que você quer fazer. Aí então, eu entrei e tal. Aí, não, eu quero tirar esse balcão, fazer isso aqui. Aí tem um negócio no polidense, uns espelhos assim. Eu queria tirar isso daqui, mudar e tal, não sei o que. Beleza, vou fazer um orçamento para a senhora e vou mandar para a senhora. Tá bom. Fui para cá, fiz o orçamento, mandei para ela. Eu vou mandar bem caro para mim fazer. Pelo amor de Deus, né? Mandei o orçamento, quando ela viu, ela, nossa, ficou caro, né? Infelizmente é esse preço aí. Entendeu? Mas tá bom, obrigado. Amém, Deus te abençoe. Beleza. Passou um dia, ela pegou e mandou mensagem de novo. Oh, tudo bem, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar. O senhor é evangélico? Sim, eu sou evangélico, sou pastor. Sério? Você acredita que eu sou missionário desviado? Puxa. Meu Deus do céu. É sério? Ela falou, sério. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei porque você foi me chamar lá, mas eu sei dizer uma coisa para você. Eu ainda posso mostrar para você qual é o caminho que você se perdeu. Eu conheço o caminho de volta. Se você quiser, eu posso orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Posso até fazer um convite para você ir na minha igreja, para você entender onde é o caminho que você se ama. E ela pegou e falou, puxa, eu posso ligar? Eu pode. E ela ligou e ela, poxa vida, sabia que Deus está te usando para falar comigo? Eu louvo a Deus por isso. Eu peguei e falei para ela, nada justifica o erro da sua vida e nem estou aqui para te condenar, porque Deus ele não te condena, quem sou eu para te condenar? Só vou dizer uma coisa para você, um dia eu estava perdido igual a você. E Deus mudou a minha história, eu encontrei o caminho, eu voltei. E Deus me deu uma nova realidade. Ela pegou e falou, eu quero endereço, eu quero ir na sua igreja. Glória a Deus. A igreja é muito longe. Você mora em Mogi, a igreja é muito longe para você. Vai numa igreja aí perto. Não, eu quero ir na sua igreja. E amém, eu passei o endereço para ela e qualquer dia ela vai chegar aí. Amém. Deus não desistiu de ninguém. Deus nunca desistiu de ninguém. Eu mandei um convite para ela do Congresso de Cura e Libertação. Como eu queria que ela estivesse lá. Meu Deus, como eu queria. Sabe? Ela recebeu, mas não sei, eu vou ver. E tá bom. Não pode levar criança. Tudo bem. Mas ela não respondeu. Eu falei, mas tudo bem, mas eu creio que Deus vai restaurar a vida dela e vai trazer ela de volta. Eu creio que eu perdi o serviço, mas aquela alma é importante para Deus. Sabe? Quando foi esse dia, ela mandou uma mensagem, ela falou assim, oh, deixa eu falar um negócio para você, sabe o que aconteceu? O quê? Eu vendi o negócio lá, acabou, fechou. Glória! Fechou lá. Eu já vejo como Deus agindo. Glória a Deus. Então eu louvo a Deus por isso. Hoje postaram lá a pastora Rosane o estudo de quarta-feira. Eu falei, meu Deus, como eu estava esperando aquele estudo. Eu peguei e já mandei para ela, toma, recebe aí. Falei para ela, você precisa ficar 1 hora sozinha no teu quarto e você desliga de tudo, escuta isso aí. Isso aí é Deus falando com você. Aleluia. Ela falou, amém, eu vou ouvir. E eu creio que ela vai. Eu creio, sabe? Porque assim como Deus nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu da tua casa, da tua família. Amém. Você vê que Deus mudou a minha história, Deus mudou a história dessa mulher que tinha uma filha endemoniada, possessa de demônio. Quanto tempo essa mulher não estava sofrendo com a filha dela possessa? Jesus passava ali, o demônio não saía, porque o Jonas nunca vai sair se você não jogar para fora. Você precisa tomar um posicionamento, porque quando você tomar um posicionamento, o demônio automaticamente, olha ele, ó, vaza. Porque onde a luz, as trevas não prevalecem. Glória a Deus. Mantenha o posicionamento diante de Deus. Aleluia. Mantenha o teu posicionamento. Mantenha o seu posicionamento. A palavra do Senhor diz que o pavio que fumega não se apagará. Sabe? Tem dia que o nosso pavio está igual dessa mulher. Ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia Jesus. Mas ela estava morando com o demônio dentro de casa. E quando ela soube que Jesus estava passando, ela veio e usou o modelo de Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Ela falou, deu certo lá, eu também vou fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não respondeu nada.
Porque o jeito que Jesus tem intimidade comigo não é o jeito que tem para você. Você não pode seguir o meu exemplo de casamento não é exemplo para você. Você precisa saber qual é o teu exemplo diante de Deus. Então você precisa ter intimidade com Deus, você precisa aproximar do Senhor, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você se aproximar do Senhor, você vai ver que Ele é o exemplo de você seguir dentro da tua casa. Você vai ver que Ele é o exemplo de tudo vai dar certo. Então não tenha um exemplo de vida que não sai para você. Não tenha o exemplo da pastora, não tenha o exemplo do pastor. Quem é o exemplo que Deus tem com você? Deus tem intimidade com você. Deus quer usar você de uma forma extraordinária. É diferente do jeito que Ele me usa. Então você precisa entender uma coisa: é você chegar diante dEle e você identificar o problema e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não queira imitar ninguém. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela imitou, o outro chegou lá e se prostrou diante do Senhor. Falou: Senhor, eu estou aqui. Jesus falou: não está certo eu arrancar os pães e jogar para os cachorros. Oh, literalmente Jesus falou: você é um cachorro. Poxa vida, era para virar as costas e falar: que grosso, o que é isso? Era um absurdo. Não, mas nem como Jesus endurece o caldo dessas coisas mais difíceis, ela não desistiu. Porque muitas das vezes Jesus precisa ser rígido, ser duro. Quantas e quantas vezes a gente ama os nossos filhos, mas se a gente não corrigir eles com dureza, não tem jeito. Então a gente precisa pegar meio apertado. A mesma coisa é o Senhor, por isso que Ele escreveu no Salmo 118:18: o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. A esperança para a tua vida. Às vezes o Senhor, Ele aperta um pouco mesmo, Ele aperta a bivela, o cinto, Ele estreita o caminho e fala: opa, vem aqui. Você precisa entender que o problema não está ali, o problema está em você. As coisas mudou quando ela foi até Jesus, porque quando ela foi até Jesus, tomou um posicionamento, literalmente Satanás acabou a raça dele dentro de casa. Ela olhou para a filha dela e viu que a filha dela não estava mais endemoniada. Hoje de manhã eu tive um exemplo. A minha irmã de manhã cedo, ela mandou: bom dia, filho, tudo bem? A minha irmã é a mesma coisa que eu, só que é fêmea. A minha irmã, ela já congrega o pastor Orlando lá no Ministério Jesus Salva uns 8 anos. Mas a minha irmã, ela fuma. Ela é uma obreira que fuma dentro da igreja. Eu não consigo libertar, filho. Eu tento, já fiquei 3 dias, mas eu não consigo parar de cigarro. Fala: é mesmo, é? E ela tem os netos dela, 2 netas. Fala: agora deixa eu falar um negócio para você. Tua neta ficou doente e só você é a doadora compatível. Se você não parar de fumar, tuas netas vão morrer. Tu vai parar para doar o sangue para ela, ou tu perde a neta. E aí? Aí eu paro, né, filho? Falei: pô, então você não tem vergonha na cara. Então você não tem vergonha na cara. Hoje ela me mandou uma mensagem e falou: filho, sabe o que está acontecendo? Ela e minha sobrinha vai vir por libertação. Já fizeram a inscrição, pagaram. Ô filho, você não sabe, eu estou decepcionado. O que foi? Ah, Miss Lene está mentindo para mim, filho. Ela falou que tinha acabado o namoro com aquele rapaz. Você acredita que ele está namorando? Eu descobri ontem, eu estou decepcionado. Falei: nossa, você nunca mentiu, né? O que a gente planta, a gente colhe. Nossa, filho, é desse jeito que funciona. Jesus bate direto. Jesus não tem um arrudeio para falar a verdade. Você é meu irmão, eu posso ser radical com você. Não, mas não sei o que, eu faço tudo pelos meus filhos. Falei: Jesus deu a vida por você e você ainda não largou o cigarro? Nossa, filho, pelo amor, onde você está? Falei: não é que eu estou. Jesus está falando comigo que não vai parar para tirar pão para dar para cachorro. Eu preciso tomar um posicionamento, então tem que ser direto também. Do jeito que eu recebo, eu bato. Você entendeu? Glória a Deus. Nossa, fez sua filha uma bênção. Tua filha não é nada que você está pensando. A luta é contra o diabo dentro da sua casa. O diabo está se lembrando lá, sabe por quê? Porque você não tomou um posicionamento. Toma um posicionamento diante de Deus, que a bebida não vence a tua casa, o diabo não faz nada, a mentira, a fofoca sai tudo dentro da tua casa. É só você manter um posicionamento. O que a gente precisa é ter um posicionamento diante de Deus. Dentro da minha casa existe uma paz que excede todo entendimento. O diabo foi, não foi, ele vai lá e ele se anda um pouquinho. De vez em quando ele dá uma andada lá dentro, assim, eu falo: te vi, viu? Mãe, já vou eu lá nos pés do Senhor. Senhor, estou aqui de novo, Jesus. Errei, pisei, Senhor, e aí? Senhor fala: fica tranquilo. Jesus volta lá, conserta tudo e tudo está bem, está tudo tranquilo. Então é assim, a gente precisa tomar um posicionamento. A gente questionamos a Deus, falamos: Deus, por que isso? Estou numa prova, estou numa luta, está acontecendo isso. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscasse a Deus 24 horas, pelo menos 8 horas do seu dia, você buscasse a Deus, a tua casa seria uma bênção. O problema é que a gente está preocupado em buscar benefícios próprios, estamos preocupados em buscar dinheiro, buscar face, elegância, roupas, vestes. Nós estamos preocupados em buscar tudo. E a presença do Senhor, nós temos 2 dias de culto, e muitas das vezes não dá para vir
quarta-feira porque o dia está corrido. Entendeu? E aí o diabo se levantou, pastor, está uma luta, não está uma luta nada, você está distante de Deus, você saiu do caminho, então para e volte para o caminho, vai lá ver onde você errou e volta. Está na hora da gente identificar que o problema não está na igreja, porque todo dia você vem no culto, vem no outro, e o culto cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e você volta para casa vazio como nada, porque amanhã eu tenho problema, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Problema nós vamos ter constantemente. Nós precisamos identificar os problemas e chegar diante do Senhor já sabendo aonde está o problema. O problema está em mim, Senhor. O problema está em mim, Senhor. Senhor, eu quero olhar como o Senhor olha. Eu quero a tua misericórdia, eu quero a tua bondade, eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu quero dar o teu Espírito 24 horas, porque eu não vou ter olhos para olhar problema na vida de ninguém. Eu vou olhar, Senhor, que eu sou a luz do mundo, o sal da terra. E onde eu chego, chega a presença do Senhor, e Satanás não se anda na minha frente, não. Ele não se anda, porque eu sei quem está comigo. Aquele que me guarda, ele não cochila, ele não dorme. Sabe? E quando eu estou fraco, eu estou forte, porque a palavra do Senhor diz que na tua fraqueza é que você é forte. Então a gente precisamos identificar uma coisa: o problema não está em casa, o problema está em nós, de nós ir até a presença do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Não funciona. Senhor, estou aqui de joelho, pode se levantar, fique de pé, mantenha um posicionamento, apenas tenha fé, porque a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Quando você tiver fé, como essa mulher teve fé, ela teve muita fé, ela recebeu praticamente um tapa na face, e ela perseverou ali, sabe? Jesus falou: não é certo pegar os pães dos filhos e jogar para os cachorros, sabe? Qualquer um teria virado as costas, mas ela teve tanta fé, que ela se humilhou na presença do Senhor e falou: Senhor, está certo, mas também de uma coisa certa, Senhor, até os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus falou: nunca vi tanta fé, tanta perseverança. E é isso que precisa. É isso que precisa para nós vencer este mundo aí fora. Porque este mundo aí fora, o que está faltando neste mundo é fé. O que falta neste mundo é amor. O que falta neste mundo é a presença de Deus. O que falta neste mundo é homens e as mulheres cheios da presença do Senhor. E eu e você, nós estamos cheios da presença de Deus. Mas não temos que ser cheios da presença de Deus dentro da casa do Senhor. Temos que ser cheios lá fora, lá no mundo. Eu quero eu sou pastor. Ela falou: eu vi uma luz em você. Glória a Deus. Porque ela também, outrora, ela é luz do mundo. O diabo faz arruaça, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele sai da casa, e quando ele volta, se a casa está desarrumada, ele entra, ele traz mais 7. E quando ele traz mais 7, ele faz arruaça. É por isso que muitos homens e mulheres de Deus estão perdidos aí fora, porque não tem força para voltar. A palavra do Senhor diz: quem está firme, vigia para que não caia. E o único jeito de nós vigiar é todo dia nós chegar diante do Senhor com o coração quebrantado e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Hoje foi postado lá o vídeo de quarta-feira. Se você não teve no culto, assista. Eu já assisti uma vez, hoje. Coisa boa, você põe um vídeo para assistir, você põe e você dorme. É incrível. Tem insônia, precisa de remédio para dormir? Para o remédio. Bota o vídeo lá. Bota o fone, então, 5 minutos, você, ó. É lindo! Oh, meu Deus! Entendi, Jesus. É maravilhoso! Você entendeu? Quer dormir? É a coisa extraordinária. Você entendeu? Então, uma coisa você aprendeu hoje, nessa noite aqui. E nesta noite você vem na casa do Senhor, o Senhor liberou uma palavra para a tua vida. E a palavra do Senhor nesta noite é identificar o teu problema, solucionar os seus problemas. E para solucionar os teus problemas, não é você vir à igreja e colocar tudo no altar e despejar aqui e embora, não, que não é assim, não. Solucionar os problemas é você vir aqui e você entender uma coisa: o maior problema da tua casa, o maior problema dessas portas para fora, não é quem está lá fora. Mas o maior problema dessas portas para fora é quem está aqui dentro. Porque está aqui dentro vazio. Porque se você sair lá para fora cheio, não existe problema na tua frente. Você entendeu? Se
você chegar na não existe problema. Eu não conheço problema nenhum. Eu sou a solução do problema deste mundo. Eu estou cheio de Deus. Você entendeu? Então é assim, meu irmão. Descansa no Senhor. Acalma o teu coração, acalma a tua alma. Espera em Deus. Não funcionou para Bartimeu, mas não funcionou para aquela mulher. Sabe? Você vê que do nada os discípulos chegam e falam: Senhor, que uma mulher é perturbando, despede ela. Teve uma feita que Jesus chegou, estava andando, aí chegou os discípulos e falou: Senhor, conhecemos um homem ali, o centurião, gente boa, está precisando, a filha dele está endemoniada, precisa que o Senhor faça alguma coisa. Jesus foi lá e ela foi curada, sabe? Os discípulos viu que Jesus não deu atenção, falou: Senhor, a mulher está... O Senhor não deu atenção, funcionou para o centurião, para a mulher não funcionou. Então a gente precisamos identificar o nosso modelo de intimidade com Deus, sabe? Outro dia eu vi aqui a irmã, a mais recente casada, né? A irmã da Juliette. Ela pegou e falou assim: eu de manhã cedo eu orei, fiz meu devocional, né? Como todos os dias eu faço, e fui trabalhar. E ela deu um exemplo do devocional dela. Eu falei: puxa, legal. Queria eu fazer um devocional igual a você, eu vi muita fé nisso. Mas o exemplo dela não é um exemplo para mim. O meu exemplo não é exemplo para ela. O exemplo da igreja é Cristo. É verdade, aleluia. O exemplo da igreja é Cristo. Amém. Se nós seguirmos o dono do exemplo, tudo dá certo. O problema é que as igrejas estão lotadas e pessoas querendo ser igual a fulano. Aí, como a Juliette ministra bem. Meu Deus. Um dia desse eu vi a nossa irmã, a esposa do Manuel, ministrando louvor. Não era ela que estava aqui. Não era ela. Que liberdade, que essência, que glória. Você entendeu? Mas tem dia que a Beth veio ministrar aqui e não é a Beth que está aqui. Está só o pó. Só o carro. É verdade. É o microfone que está segurando ela. Se tirar, ela cai. Você entendeu? A vida não é fácil. Às vezes Deus permite a gente passar por um lugar meio estreito. Você chega assim e fala: paz. Você dá um sorriso assim, mas o sorriso não é sorriso de dentro. O sorriso está abatido. Sabe? Aí você chega aqui e fala: Senhor, fala comigo. Aí você escuta um culto, um culto abençoado, e você sai daqui e fala: meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver, eu precisava tomar algumas decisões, e Deus não falou comigo hoje. Porque você, muitas das vezes, você chega esperando em homens e mulheres. E homens e mulheres como Jesus, às vezes nós estamos cansados, nós estamos fatigados, temos lutas, circunstâncias, dificuldades. Nesta passagem aqui, se você vê na revista Ferreira e Almeida, lá diz que Jesus não queria ser incomodado por ninguém. Ele estava cansado. Ele tinha feito muitos milagres, sinais, sabe? E ele foi indo e ele falou assim para os discípulos: olha, nós vamos passar aqui e chegar ali, eu não quero ser incomodado por ninguém. E quando Jesus não queria ser incomodado por ninguém, a mulher veio atrás de Jesus. Tem vezes que nós, como pastores também, nós não queremos ser incomodados, nós estamos cansados. É problema, é igreja, é problema no trabalho, porque nós temos uma vida igual a vocês. Nós temos filhos também. Os filhos muitas das vezes criados, dá trabalho. Hoje eu acordei cedo com a minha esposa e ela falou: nós vamos acordar cedo amanhã, né? Eu falei: não, mas de jeito nenhum. Mas graças a Deus nós levantamos 7 horas. Nós levantamos 7 horas, não era cedo, estava um pouco frio, né? E nós fomos tomar um café na padaria, como sempre. E eu falei: mas nós vamos tomar um café na padaria. E nós fomos tomar um café na padaria. E eu queria tomar um café na padaria com ela. E ela chamou o Samuel e nós fomos juntos, viu? Ela e o Samuel. E o Samuel não gosta de acordar cedo, ele é do contra. E ele dorme tarde. E ele já não foi com o espírito muito alegre. E chegou lá, o café do Samuel é sempre uma coxinha. Não toma café, não toma leite, não toma nada. O café dele é água, bolacha ou então uma coxinha. E ele queria uma coxinha, catupiry, ele não come. Ele não tinha coxinha. Mas a padaria é chique, bonita, tinha de tudo que você imaginasse. Vai lá, dá uma volta, pega, não quero nada, não tem nada. A mãe: não, pega, não quero, não tem nada. Mas, pega. A mãe falou 35 vezes com ele: pega, não, vamos com a mãe, não. Eu e ela tomamos um café, comi e tal, falei: deixa, não quero nada, não dá nada. Deixa. Quando ele tiver fome, ele come. E nós fomos embora. Passei na feira e tal. Chegou lá: come um pastel? Não quero, muito caro. Quem veio ia pagar o pastel.
Não, deixa eu parar. Não quero. Eu vou falar, deixa eu falar um negócio para você. Pare de atuar. Sabe o que você faz? Conta quantos não ele te deu hoje. E hoje, no dia, você devolve todos esses não para ele. Mãe, eu posso ir para a rua? Não. Mãe, eu posso? Não. Mãe, eu posso? Não. Mãe, devolve tudo. Derrama esse caminhão de não em cima dele. Porque ele vai ver que a vida não é assim não, entendeu? Que tanto não. Ah, pelo amor de Deus. Estou cansado. Você entendeu? A gente quer dar tudo do bom e do melhor. E você dá tudo do bom e do melhor para os teus filhos. Os teus filhos crescem. Às vezes teu filho está igual do tamanho do filho do Binho ali, pequenininho, bonito. Você olha assim e fala, puxa, que coisa linda, dá vontade de morder, né, Márcio? Aí você não morde, quando ele crescer ele te come. A vida é assim, a vida não é fácil não. A vida não é fácil não. Os filhos crescem, e quando eles crescem, você já não presta mais. Você não entende, eu tenho problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então a gente precisa saber quem a gente é diante de Deus. Não, mas não é assim, o meu filho eu educo. Sim, a gente educa, todo mundo educou o filho aqui. Quem não educou? Todo mundo educou. E quantos filhos não saem dizendo assim, minha mãe é uma praga. O meu pai, pelo amor de Deus, não sei como minha mãe aguenta. Ele é o pai dele. Você entendeu? Então a gente precisa vigiar. A gente precisa agradar somente a Deus. Agrade e adore somente a Deus. A tua família Deus te deu uma bênção, fica tranquilo. Mas a tua família vai crescer. Tua família vai crescer. E depois que cresce, o pai já não é tão importante mais, né, não é, Miguel? Meu pai não me dá dinheiro para fazer o que eu quero, meu pai só olha o outro filho, meu pai, a vida, você está pensando o quê? Não, porque meu pai, eu vou falar uma coisa para você, os pais de vocês amam vocês. O problema é que a gente cresce e parece que nossos pais não amam mais nós. É que a gente tem recebido tanto sim, um mãozinho que a gente toma já é uma flechada. E a vida não é assim não. A vida não é tão fácil assim não. A gente precisa amadurecer, precisa honrar pai, honrar mãe, para que seus dias prolonguem, para que você viva bastante. Essa geração aí, pelo amor de Deus. Sabe? Eu fui na sexta-feira, eu fui em Mogi fazer, foi sexta, quinta-feira. Eu fui fazer um curso de pintura, eu até postei no meu status lá. Eu estava num rodízio de pizza lá. Achei que era uma loja de tinta. Chamaram eu da Coral para fazer um curso. Eu fui lá na Coral fazer um curso. Aperfeiçoamento é bom. Cheguei lá e tal, fui lá em tal lugar. Fui numa churrascaria chique, nobre, bem, um monte de mesa, churrascaria fechada, mais de 100 mesas, só para pintor. Uau, que legal. Aí tal, chegou lá, uns negócios de chope dessa altura, pintor bebe. Como bebe? Bebida e comida à vontade para vocês hoje, aqui é de vocês. Aí os caras, então pode descer, desce de 5 litros, aquelas porras de chope. Aí eu tô lá, os caras vêm com uma taça lá, pega aí, eu falei, não bebo, cara. Não bebe? Você é pintor? Eu falei, sou pintor. Não bebe? Eu falei, não. Pintor novo, né? Pode trazer um suco ou uma coca? Traz uma coca. Traz uma coca e tal. E os caras, nem começou a palestra, os caras tinham secado uns 4, 5 de 5 litros. Os caras bebem muito. Meu Deus. E desce outro, de graça. E os caras bebendo e tal, legal. Moral da história. Daqui um pouco, vem as pizzas. Eu só como pizza de calabresa sem cebola. E vem pizza doce, pizza de qualquer jeito. Meu Deus do céu, eu já não me dei bem aqui. Mas aí eu parei e comecei a olhar, em volta de mim só tinha pintor que tinha 50, 55, o mais novinho tinha 48 anos. Não tinha um pintor de 18, 20 anos. Ou seja, essa geração nova, ninguém vai trabalhar mais. Essa geração nova não quer trabalhar, só quer moleza, quer dinheiro fácil, quer vida fácil. E não existe vida fácil. É por isso que os jovens estão sumindo aí fora, estão se perdendo todos. Porque não conheceu o caminho. Então você precisa ser um exemplo para o teu filho, você precisa ser um caminho da verdade mesmo, para que teu filho se espelhe em você e ele viva longos dias. Então está na hora da gente verdadeiramente se aproximar de Deus e começar a viver igual um modelo nosso que é Cristo Jesus. Porque Ele é o modelo certo para a minha vida e para a tua. Siga este modelo e você não terá problema. O tema hoje é como resolver o problema. Primeira coisa, identifique o problema. E se você não identificou, eu vou falar para você mais uma vez, que eu já falei 3 aqui. O problema da tua casa não está lá, o problema da tua casa está em você. O problema da tua casa é você. Porque o dia que você for luz do mundo e sal da terra, o dia que você resplandecer a glória do Senhor, você vai chegar na tua casa e você vai ver que lá não tem problema. Você vai ver que na tua casa só há bênção. Porque você vai olhar com o olhar do Senhor. E o olhar do Senhor olha para aquilo que você diz que não tem jeito, e Ele vê a paz que excede todo entendimento. Sabe? Aonde há a presença do Senhor não há bagunça. Aonde há a presença do Senhor
é a presença do Senhor. O diabo ele não tem poder dentro da tua casa quando você manifesta um modelo que é Jesus Cristo. O diabo ele não tem poder, sabe? Não é brincadeira não, irmão, não é brincadeira não. Está na hora da gente tomar um posicionamento de verdade. Parar de querer seguir exemplo dos outros. Falar, não, eu quero ser igual ao Cicrano. Não, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero resplandecer a essência de Jesus. Eu quero que quando eu chegar, chegue a luz do Senhor. Eu quero que quando eu chegar, a comunidade cessa na hora. Eu quero que chegou a presença de Deus. Eu quero que quando chegar, a pessoa enferma ela seja curada. Sabe? Porque Jesus me deu autoridade para isso. E a mesma autoridade que Ele deu para mim, Ele deu para você. A mesma autoridade. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade. Então entenda uma coisa, irmão. A tua luta não é contra o teu irmão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Como mais amar a Deus sobre todas as coisas. Mas irmão, não tem problema, eu não tenho problema com o meu filho. O meu filho é uma bênção, eu amo ele de paixão. Eu tenho problema com uma casa que está vazia. Uma casa vazia e eu tenho problema. Sabe? Então você precisa entender uma coisa. Quando você chega, mesmo que a casa esteja vazia, a luz do Senhor ela resplandece e a glória de Deus será manifestada sobre o ambiente. Então toma um posicionamento. Amém? Amém. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. O último versículo desta ministração, Jesus ele disse à mulher que seja feito como você quer. E naquele momento a filha dela foi curada. Eu como ministro do Senhor, eu quero colocar a tua casa diante de Deus. Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor. E eu como ministro do Senhor, eu quero falar as palavras de Jesus. Que seja feito conforme você quer. Conforme você quer. Eu selo esta palavra sobre a tua casa e sobre a tua família. Que conforme você quer, seja os teus filhos. Conforme você quer, seja o teu marido. Conforme você quer, seja os teus netos. Conforme você quer, seja o teu trabalho. Conforme você quer, seja a tua finança.